Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Agora vamos mais um capítulo da nossa série Povos Originários, os Guardiões da Floresta. Hoje aqui com a gente, Alessandra Corap, liderança Munduruku, lá do Pará, ativista pelo meio ambiente brasileira. Seu principal trabalho é a defesa pela demarcação do território indígena e a proteção da terra, denunciando a exploração e atividades ilegais como o garimpo, a mineração e a indústria madeireira. Então, uma situação tão problemática na região amazônica, que a gente já conhece de muito, né? A Alessandra está agora, né, lutando junto com outras lideranças indígenas pelo não ao marco temporal. Então, nós vamos conversar com a Alessandra, aqui comigo a nossa companheira Tuta Magaldi, do Geração 68. Alessandra, bem-vinda aqui ao nosso canal. É um prazer enorme que você esteja aqui com a gente para a gente conversar sobre essa tão importante lei definitiva para os povos indígenas no Brasil. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você e sobre a sua luta. Já falou metade da minha luta, obrigado pelo convite. Não é um tempo bom, mas acho que nós passamos um momento muito pior dos 4 anos do presidente Bolsonaro. Tivemos que resistir. Agora, esse ano, né, depois que o Lula entrou, parece que as coisas andam muito mais rápido, né, muito mais fácil. A gente sabe que no Congresso tem muitos inimigos que não gostam dos povos indígenas, que não gostam do meio ambiente, dos negros, né? Então, eles fazem de tudo para provar que as leis que nos matem. A semana passada foi aprovada a PL 2903 e agora foi marcado a tese do julgamento, né, do marco temporal. E a minha luta no território, ela é muito grande, né? Ela é muito ampla, ela não só envolve garimpo, não se envolve madeira, mas os tantos de projetos que tem para nossa Amazônia, né? Hidrelétricas, vários projetos de hidrelétrica, hidrovias, ferrovias, portos, que é para guardar a quantidade de soja, e o desmatamento, né, que cada vez está aumentando. E tem a questão também, a concessão florestal, que é tirar mais de 200 mil madeiras, né, para legalizar. E agora, recente que a gente tem é o crédito de carbono, né? Então, a gente tem muitos problemas, né? E ninguém ajuda, né? Ninguém quer saber desses problemas, quer saber de destruir, e aumento do desmatamento vem por conta do agronegócio. E na nossa região, por exemplo, está muito quente, né? Cada vez está abafada, né? As árvores não dá conta. E imagina quando tiver com mais tempo. Eu não sei se as pessoas na cidade entendem quando estão na rua, quando estão na praia, ou quando estão no shopping, de repente quer entrar num lugar onde está frio, né? Está mais fresco porque que está muito quente fora. Mas tudo isso vem quando a gente vem dizendo que o povo está preocupado, o povo já vem sentindo, né? A mãe natureza ela já vem dando resposta e muita gente não está enxergando o impacto que o meio ambiente está trazendo. E o marco temporal, né? Então, dizer que até assusta a gente, né? Quando já ouvi muitas crianças, né, dizer assim, mas os indígenas estavam aqui em 1500, né, quando Pedro Alves chegou aqui, pisou no Brasil, mas na história está muito mais além disso, né, está em milênio, está décadas que o nosso povo vem. Vocês terem ideia, o pajé, eu tenho um tio pajé, que ele ouve o mundo espiritual, né? Ele ouve os outros povos falando, outros povos não, o povo falando, né? Que aqueles que já milhares de anos já viveram, que não tinha nenhum pariwati, que é branco, que não tinha aqueles conflitos tantos, né? O desmatamento por conta do homem branco. E
e aquele mundo, né, o mundo espiritual, eles já estão sentindo impacto, porque é muita destruição, né, e destruição dos locais onde eles foram enterrados, eles estão pedindo socorro. E o pajé, ele sente isso. E muitas vezes ele chora por conta disso, né? E eu fico preocupado, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos que deixar que destruir o meio ambiente. E o marco temporal é isso, né? Acabar, querer enterrar a nossa história, apagar que nós existimos muito, muito, muito além disso. Quantos povos indígenas foi, foi expulsado por conta de hidrelétrico? Quantos povos foi expulso por conta do agronegócio, da ferrovia, né, por conta da soja, que cada vez precisa desmatar para plantar mais soja? E quanto povo foram mortos, né, pela bala e agora sendo mortos pela caneta? E a gente não vive só, né, da questão ambiental, a gente vive também espiritual, né? A gente sabe do mundo espiritual que ela é importante. É como eu vejo na cidade, cemitério, né? Ninguém vai lá para destruir cemitérios dos não indígenas. Ninguém chega lá, fala, eu vou destruir porque eu vou construir uma casa grande aqui, um prédio grande. Eu não vejo isso. As cidades que eu ando, eu vejo isso como eles protegem tanto aquele lugar. E aí eu fiquei pensando, mas qual é a diferença do nosso também? Qual é a diferença do povo, dos povos que têm as suas urnas, né? O seu mundo espiritual, que foram enterrados, mas está presente para proteger a gente, né? Quando mexe com eles, a gente adoece, né? Tem raios, acontece acidente, de repente o não indígena ele não enxerga desse modo, né? Então, o não indígena ele nunca vai entender o que nós sentimos, as dores. A gente sempre pensou em coletivo. A Terra ela não serve só para uma pessoa, nem duas pessoas, ela serve para futuras gerações. Porque tinha aldeias que antigamente era duas famílias, três famílias, de repente hoje está com 100 famílias, 150 famílias, a terra não é o suficiente, né? Porque tem que caçar, tem que pescar, tem que ir atrás de remédio, remédio que cura, né? As árvores que cura, e esse momento a gente sabe que a gente vai perder, né? A gente fica pensando, será que nós vamos perder tudo isso? E o homem, os não indígenas que não entendem, eles não sabem que também vai afetar eles. Tudo o que está acontecendo com a gente vai afetar ele também. Não é só a gente que vai sentir calor. Não é só nós que respiramos. Né? Não é só nós que bebemos água. Não é só nós que queremos uma árvore para, né, para dar vida para a gente. Não é só para a gente, né? A gente está brigando por todos. Parece que nós somos tão pequenininha, uma formiguinha tão pequenininha, que as pessoas não têm ideia do impacto que eles vão sentir se eles não lutar junto, né? Que se não tiver junto, eles também eles não vão ficar bebendo água limpa, eles não vão achar uma praia, porque tudo vai ser privatizado, tudo vai ser dos grandes, as pessoas vou para a praia. Será que um dia ele vai decidir para ir para a praia, levar seus filhos, que tantas pessoas gostam de tanta praia? Será que as pessoas vão ver que um dia vai ter aquela cachoeira que era tão bonita, um dia ela vai estar viva? Um dia a água vai cair ainda, vai continuar? Será que eles que pescam, que gostam de fazer turismo, será que um dia eles vão ver isso? Acho que não, né? Porque tudo que é dessa luta que a gente vive, a gente vê também a seca, né, dos garapés, porque os garapés, as fontes dos garapés, vai tudo para o rio. Se os garapés for secar, o rio também vai ficar fraco, o rio também vai ficar doente. Isso também faz parte do marco temporal, né? A gente está falando uma história, mas é uma história que vai afetar com o julgamento, né? Se os ministros decidir o marco temporal, vai afetar eles também, porque eles também estão ficando velhos, eles também precisam viver.
né? Muitos deles querem viver, muitos deles querem os netos deles viver. Eles criam as leis, eles assinam as leis que eles mesmos vão ser afetados, né? Eles mesmos que vão sentir o impacto, os netos deles, bisnetos. Nós pensamos no nosso neto. Eu não tenho neto agora eu não tenho, mas eu tenho filhos que vai ter filhos. Os filhos deles vão ter filhos, os filhos deles vão ter filho, eu nem vou estar existindo mais, mas eu quero dizer que por toda essa luta para os meus netos, né, para eles continuar a vida, continuar conhecendo a cultura, continuar conhecendo, ter a crença, né, ter a língua, para eles continuar a viver tendo essa história, contar as histórias do nosso passado, dos nossos avós, e dizer, olha, aqui o Caraçocaibó chegou, aqui ele pisou, aqui ele expulsou, aqui ele criou. Então, tudo isso tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Né? Até os pariuates não indígenas também têm história dos pais, dos netos, né? Dos avós, bisavós. Então, todo mundo tem uma história. Por que não respeita a nossa história, né? Por que não querem respeitar a nossa história? Acha que nossa terra só serve para explorar, para tirar petróleo, para tirar ouro, né? Bauxita, cobre, tirar madeira, tirar água, né? Secar a água, que não é tirar água, eles secam a água. Com a construção da usina hidrelétrica, eles vão secar. Né? As pessoas falam assim, mas não tem energia, né? A gente não tem energia, nós precisamos de hidrelétrica. Constrói hidrelétrica para quê? Que um dia vai secar e vai vir da onde essa energia se não tiver a hidrelétrica, né? Se não tiver água, né? Ou seja, a água ela é tão importante tanto para matar a sede dos seres humanos, dos animais, das plantas, mas também matar a sede, né, de tanta nessa energia que tanto falado que nós usamos hoje na cidade, né? E Não, Alessandra, você está falando coisas que assim, eu tô anotando aqui na minha cabeça a quantidade, né, de desenvolvimento e desenvolvimento econômico mesmo que é produzido pelas terras indígenas, né? Porque se a gente pensar bem, né, a água, a terra tem uma produção, né, e o manejo dessa terra, né, pela população indígena é um manejo sustentável, o que a gente não consegue, talvez muitas pessoas não conseguem entender o que é o desenvolvimento sustentável. E você está explicando isso de uma maneira muito uhum, simples, mas de uma maneira muito clara, que ficou bastante claro para mim o que é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, você consegue desenvolver todo um país, toda uma economia sustentando o meio ambiente, criando condições para que a Terra continue a produzir, continue né, e a vida continue a existir. Né? Então, assim, tá bastante claro isso, né, para a gente poder começar a entender. E essa questão cultural e espiritual, que é a nossa história também. Né? É a história de um país inteiro, né? E que eu acho que aí a pergunta é se você não acha que a gente chegou a esse ponto pelo fato de a gente não conhecer a história, a nossa própria história, né? Porque a história do indígena no Brasil é contada de uma maneira nas escolas, por exemplo, de uma maneira né, Uhum, né, eu não sei hoje em dia, uhum. mas é contada de uma maneira, sei lá, tão Sem peso, né? sem peso, sem, não, sem história, né? Tem umas datas aí meio estranhas. Uhum, a gente sempre, eu sempre falo que o Brasil não conhece o Brasil, né? Porque só uhum, no Brasil existe, só no Brasil mesmo, a língua, são mais de 274 línguas. Tem mais de 300 povos indígenas. Né? Se o uhum, Brasil for conhecer realmente o Brasil, ele não faria o que eles estão fazendo hoje. Tentar achar que uhum, todo mundo tem que ser brasileiro. Né? Somos únicos, somos uma nação única. Não somos uma nação única, até porque eu sou Munduruku, tenho parentes Caiapó, tenho uns parentes Pataxó, tenho uns parentes Baré, Borari.
né? Tem vários parentes, né? Tem vários povos. Se for entrar no nosso só mundo indígena, no nosso mundo, são totalmente diferentes. A cultura, a pintura, a fala, né? O modo de comida, tudo isso é diferente. Só no meio dos povos indígenas. Imagine no Brasil todo, que tem os negros, né? Tem os italianos, né? Tem os alemães que moram também. Tem pessoas de fora também que moram. Então, eles não conhecem totalmente o Brasil, né? Então, eu, como indígena, é, também é diferente dentro da minha aldeia, também é diferente no meio do meu povo. Então, nem todo mundo é igual, né? Não pode dizer, Alessandra, a fulana é igual a todo mundo. Não somos. Temos pensamentos, temos atitudes diferentes, mas que elas sejam coletivo, né? Que não vai prejudicar, que não vai matar, que não vai expulsar, que e que ela saia como é que se diz, uma decisão coletiva. A gente tem um protocolo de consulta, né? Quando queria construir usinas hidrelétricas, já tinha pesquisadores dentro do território. E o meu povo decidiu de não aceitar pesquisador dentro do território, porque a gente não sabia quem ele estava fazendo lá. O que o pesquisador está fazendo na terra indígena? Sem, sem perguntar, sem explicar o que é. Então, foi feito o protocolo de consulta. A consulta, ele vai dizer assim, olha, presidente, você quer entrar no nosso território? Então entre. Vocês querem falar sobre usina hidrelétrica? Mas o nosso protocolo daqui não é levar segurança nacional, federal, não é para levar, não é para vocês filmar, também não é para vocês escolher pessoas que vai traduzir, quem deve fazer, quem deve participar é as crianças, as mulheres, pais, é todos. Não é só uma associação. E também, quando vocês foram marcar, que não seja o tempo da roça, da festa nossa, da nossa cultura, não. Tem que ser um tempo livre. Né? Então, tem que ser o dia que a gente decidir, vai ser tal dia. Então, a decisão tem que ser do povo. E o povo decidindo, 1, 2 dias, 3 dias, o povo não entendeu, então fica mais dia para explicar. Até que o povo entender quais os impactos que eles vão sofrer. Não é apenas ter dinheiro, não. Não é chegar com Hilux, com cesta básica, com diesel, né, com gasolina, com promessa de hospitais. Não. É o impacto que a gente vai sofrer com a vida, né? Com os rios, com a natureza. E enquanto o povo não decidir que ele vai ser impactado, então eles têm decisão de veto, de dizer não. Então, não é o governo que vai decidir pelo território, é nós mesmos. Então, essa decisão que está acontecendo hoje no STF nos parentes Chocães, né? Então, começou lá do Raposo Serra do Sol, e depois foi para o Chocães, né? Mas isso vai afetar todos os territórios indígenas, tudo. Imagine, as terras indígenas que são demarcadas e aquelas terras indígenas que estão há anos esperando, vai ser afetado. Né? Então, como é que as pessoas não entendem que toda destruição, o desmatamento, ela vai ser afetada todo mundo? A gente fica muito preocupada. Uma decisão decidida por nós, sem nós. Né? Então, aí nós ficamos... Gente, não pode decidir por nós. A gente sabe o que a gente está sofrendo. A gente quer os nossos direitos respeitados, a gente quer a demarcação, a gente quer que tirem invasores dentro do nosso território, a gente quer que respeite o nosso protocolo de consulta, e aí não é isso que está acontecendo. Né? Os não indígenas nunca enxergam. Ale, uma coisa que eu acho importante que você falou é que a questão não é só de ter a terra, de demarcar a terra, mas o que isso significa, né? A destruição que pode vir disso não é só ter um lugar que é seu, um lugar para morar, é o que representa as pessoas, o branco, o governo, quem quer que seja, retirar terras de vocês e direitos de vocês. Isso representa uma destruição muito maior para todos.
né? Isso que eu achei muito importante deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam que a questão da demarcação é só arranjar a terra. Não é, ela é muito mais ampla que isso, né? Olha, ó, você tem ideia, às vezes constrói usina hidrelétrica fora do território. E aí aquela hidrelétrica, ela vai afetando o nosso território. Ela não faz parte do nosso território, mas está afetando, não só afetando para nós, mas também por não indígenas que moram na cidade. Né? Os da cidade que depende daquele rio que está sendo afetado pela hidrelétrica também estão sofrendo. É o caso de São Paulo, né? Quando tem a tempo da seca, tem que reduzir a água, porque secou a barragem, secou. Ou seja, imagine anos, milhares de anos, como ali era bonito, a água saudável, limpo, a hidrelétrica chegou, foi construindo, aí fala, não, mas é uma energia limpa. Nunca existe uma energia limpa quando você acaba com a floresta. Nunca vai existir uma energia limpa quando vai tendo desmatamento e expulsando pessoas para construir, secando o rio. Hoje São Paulo sofre com isso, né? E por que é diferente do nosso? Eu fico de gente, a gente está com tantos problemas que é caso do mercúrio no nosso corpo. Sim. Quando a gente pediu para fazer a pesquisa do mercúrio no nosso corpo, a gente não tinha ideia que nós estávamos doentes. As mulheres amamentando seus filhos contaminados pelo mercúrio. Leite materno, que é para ser saudável, ela está contaminando seus filhos. Os filhos estão tendo problema. E aí o governo não resolve esse problema, e aí os garimpeiros exploram dentro ou fora do território, o mercúrio vai do mesmo jeito por causa dos peixes. Nós não tem como comer outros peixes sem, né, comer outras coisas sem ser o peixe. Comprar comida de fora, da cidade para levar para a aldeia, por exemplo, peixe. Imagine, a Amazônia é tão grande, tão imensa, tem tanta água, de repente o indígena deixa de comer peixe da sua aldeia, do seu rio, para comprar da cidade por conta dos criadores. Nossa, que absurdo. Pode estar contaminado do mesmo jeito, né? E está contaminado. Como é que o rio tão grande, o rio tão bonito, está tudo sujo? Na frente da aldeia, Sauré-Maibã, no rio Jamanchim, eu levo as pessoas se assustam, disse, Alessandra, essa água era um dia limpo, que rio é esse? Rio Tapajós. Mas rio Tapajós dessa cor? Eu disse, sim, a gente já vem falando há muito tempo que esse rio está doente e está sofrendo. Não só a água está suja, mas os peixes contaminados que está contaminando o nosso povo. Cadê o que o governo resolve alguma coisa? Ah, não. Os povos têm que passar 3 meses sem consumir peixe para poder o mercúrio sumir. Como que o povo vai deixar de comer peixe 3 meses? Não tem como. Se o povo é alimentado ele todo dia, o guerreiro, vão pescar para sustentar seu povo. Todo dia vão sair, vão caçar para sustentar. É sobrevivência. Vão para a cidade, sim. Precisa de combustível, precisa de roupas, né? Outros materiais que precisa, porque acha a aldeia, para nós, né? Tem aldeia bem isolada, mas nós não. Aí pessoas têm escola, tem internet, precisa a formação, sair para ensino médio, faculdade, estão todos fazendo, né? Eu estou estudando para ser um dia uma advogada de direito, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu vi que o mundo não conhecia a gente, né? A universidade não conhece a gente. Os impactos que eles estão decidindo dentro da universidade está afetando a gente, porque os pesquisadores muitas vezes não respeitam, muitas vezes eles entram, né, dentro do território, não tem uma consulta, não conversa com ninguém, com a liderança, e a gente tem que entrar dentro da universidade. Epa, peraí, não é assim que vocês têm que entrar dentro do território. A gente precisa ter uma conversa, ter uma assembleia, na assembleia vão decidir se vão aceitar sim ou não, e para quê. Então, tudo isso o povo exige. O meu povo exige isso, né? O meu povo, o Munduruku, exige. O meu povo já tem contato com os não indígenas há muitos anos, mais de 100 anos. Mesmo assim, acontece muita coisa, a guerra por conta de seringa, por conta do ouro, né? Mas o meu povo, muito do povo resistiu demais. Tem muito povo, tem mais de 140 aldeias, tem mais de
aproximadamente 14 mil munduruku, que ainda resiste, né? Que ainda tem umas pessoas ali que, que negocia, mas ele negocia, mas nem todo o povo está de acordo. Então, é muita briga interna, né? Então, tem uns pensamentos diferentes, mas a gente sempre fala que nós temos que brigar pelo coletivo que não destrua nossa vida, né? Que não destrua o nosso rio, como está acontecendo em muitos lugares e também nos nossos lugares. Não, dentro do território, muitos não indígenas acabam fazendo muito fake news, muita notícia ruim, levando informação para os nossos parentes, né? Para os parentes dizer que o ouro é bom, que o crédito de carbono é bom, que tirar madeira é bom, tudo isso em nome do dinheiro. Eles falam, não, parente, é dinheiro da madeira é para você, é para você. Estou, você tem ideia? Quando eu entrei na associação, hoje nós temos muitos projetos que nós estamos trabalhando sem depender de empresa nenhuma, de governo nenhum. Hoje tem aldeia que tem cisterna de água, hoje tem aldeia que tem banheiro, que foram construídos, hoje nós brigamos por construir escolas dentro das aldeias, nós brigamos mesmo por conta que é direito, não é empresa que tem que destruir, querer algo em troca. Hoje nós temos o quê? Estão sendo construído Centro de Formação Munduruku, que é uma universidade Munduruku, que o próprio caciques vão escolher os professores sábios para dar aula. Hoje nós estamos construindo, né, agroecologia, porque o rio Tapajós está muito sujo, contaminado pelo mercúrio, e aí a gente está mostrando que o nosso trabalho de agroecologia não precisa de destruir, com criação de galinha, né, criação de peixe, né, de como que eles vão fazer com pesquisadores de Fiocruz, com pesquisadores Munduruku mesmo, de como ser o tradicional mesmo, que o peixe não esteja contaminado. Então, um trabalho devagar, mas está acontecendo, né? Não é trabalho rápido, com muito dinheiro, mas é um trabalho construído com o povo, né? Com os pajés, com as mulheres, com as crianças, até as próprias crianças aprendendo isso. Então, a gente tem outros conhecimentos que a gente está trazendo, porque muita gente fala, vocês precisam de energia porque vocês não têm energia, então precisam de usina hidrelétrica, vocês vão ter usina hidrelétrica, vocês vão ter energia, vocês vão ter tudo. Aí a gente olha, não, a gente não precisa de usina hidrelétrica, então vamos mostrar outro caminho. Placa solar. Hoje tem aldeia que tem placa solar. Está aqui. A aldeia tem energia, não precisava construir usina hidrelétrica, não. Né? Tem escola nas aldeias? Tem, mas não precisava ter usina hidrelétrica, ferrovia, hidrovia em troca de água. Porque tem muita empresa, muito governo sem vergonha, que sempre acha que nós estamos, que nós somos besta, né? Vamos trocar pelo espelho. Como antigamente chegava, dava o espelho, nós olhávamos, né? Os indígenas olhavam, aí trocavam pela terra. Hoje não, a gente quer algo muito maior. A gente quer respeito, a gente quer a terra, a gente quer demarcação, a gente quer que tire invasor dentro do país. Isso que nós queremos. Nós queremos vida para os nossos filhos, nós queremos nossas culturas, nossos saberes tradicionais continuando vivos. Né? Nós estamos aqui mais de 523 anos e quero continuar mais ainda, mas buscando de outra forma para dizer que nós somos atrasados. Nós somos muito mais evoluídos do que os não indígenas que estão matando, eles mesmos estão se acabando. Então, a gente está mostrando outros caminhos, projetos de vida para o nosso território, para o nosso povo. Abre seu microfone, Tuta, por favor. A terra dos Munduruku está demarcada? No meu território, não, né? Porque vários territórios, né? No Alto Tapajós, município de Jacareacanga, tem um território Munduruku, que está demarcado, território Saicisa também está demarcado, e território Caiabi também está demarcado, né? E no município de Itaituba, são 2 territórios ainda não está demarcado, e ainda tem 2 reservas que precisam ser homologadas. Então, é uma luta muito grande, mas a gente sabe que tem muitos projetos em cima da nossa cabeça que eles falam que nunca vão demarcar por conta do interesse do governo. Imagine, no interesse do governo, ferrovia, hidrovia, hidrelétrica, especiais gás, concessão florestal, mineração,
e garimpo que estão lá, e madeira e grelagem de terra. 6 coisas, 9 coisas dentro do território. Tudo isso para não demarcar. Tudo isso dizer que nós não existimos para não ser expulso, né? Então, dizer que o STF ele está muito enganado quando tenta nos apagar. Nós não vamos sair. Eu falo sempre para os caciques, nós sempre conversamos, os caciques falam, vão matar nós aqui, porque a gente não vai sair, porque a terra é nossa, sim, Mas eles existem não vão duas sair. coisas, né? Quer dizer, tem duas situações, né? Quer dizer, você tem a terra demarcada, a terra que está para ser homologada, que também é um processo burocrático que vai se arrastando um monte, que o marco temporal elimina, né? E a terra a ser, né, começar o processo, né, de demarcação e tal. Mas mesmo as terras demarcadas, a gente queria saber que você me contasse aí na sua região, essas duas terras que você falou que já estão demarcadas, se elas estão sofrendo com E a muito. não fiscalização dos órgãos ambientais e dos órgãos indígenas que Os, são. terri... uhum. Os territórios que são demarcados, não só Munduruku, Caiapó e Yanomami, elas estão sofrendo os impactos, principalmente invasores. Nos Yanomami, eu converso muito com os parentes, né? Eles fizeram retirada dos garimpeiros, mas como não tem recurso, não tem dinheiro para manter uma base, porque para tirar, né, o IBAMA, Polícia Federal, para estar no lugar, é muito gasto. E aí eles acabam saindo. E aí os garimpeiros aproveitam que eles têm dinheiro mesmo, são pessoas envolvidas, deputados, senadores, empresários, então eles têm avião, eles têm helicóptero, então é muito mais fácil eles entrar dentro do território, porque o ouro dá muito dinheiro, como eles falam. E no Munduruku também, tá desse jeito. A invasão dentro do território por conta do garimpo é muito grande, né? E, e, aí, e aí o marco temporal, o território Munduruku, ela não foi demarcado antes do dia 5 de outubro, né? Se for contar a história, 2 terras no Brasil que foi demarcado dia 5 de outubro de 1988. Só 2 terras. Imagine as outras terras que foram demarcadas depois também vão sofrer. Então, vão sofrer os impactos, né? Eles estão usando todo jeito de leis, todo jeito para entrar, de todo jeito para ser legal, né? Porque nós estamos falando, tirando a madeira é ilegal. Então, já que é ilegal, vamos legalizar. Está tirando ouro ilegal. Então, já que é ilegal, vamos legalizar. Tudo isso eles usam as leis para favorecer eles. Né? Eles não querem saber dos indígenas. Eles não querem saber do rio, da floresta. Eles querem saber que eles querem explorar, querem invadir. Né? Fala assim, mas os garimpeiros não são bandidos, são trabalhadores. Mas se eles trabalhassem fora da terra deles, tudo bem. Mas querem explorar dentro do nosso território, para nós é sim bandido. E quem incentiva também é bandido. Uhum. Ale, o que é que a gente, que não é indígena, que mora na cidade, mas que partilha do seu pensamento, como é que a gente pode ajudar o povo indígena? Olha, eu acho que tem que ter muita mobilização dos não indígenas, muito. O que eu vejo assim, parece que está todo mundo sossegado, está todo mundo só quer saber de trabalhar, tirar um dia, pelo menos uma hora do seu tempo, tirar uma hora para dizer, não há marco temporal, vamos estar com povos indígenas, vamos pesquisar o que, que é, vamos atrás mais de informação. Tem muita rede dos indígenas, né? Coiaba, PIB, são uma organização indígena. Mas eu não sei nem se existe indígena. Gente, a internet está aí. O que mais tem? Hoje nós temos um coletivo também de audiovisual. Tem muitos indígenas aí que estão fazendo até filme, fazendo novela. Como que não sabe de informação? E fico até abismado quando eu ando e o pessoal diz assim, quando eu estou pintada, né? Daí existe índio, eu não sabia que existia índio. Nossa, como o Brasil está desinformado, como a população está desinformada. Precisa se informar mais, precisa saber o que está acontecendo com o seu Brasil. Não é só o dinheiro, não é só o trabalho, é a vida. Se a minha vida corre risco, também o planeta corre risco, porque não é só eu.
Eu fui ameaçada 2 vezes. Fui invadida a minha casa 2 vezes. A minha amiga, uma guerreira, a casa dela foi atacada, queimada. Ela com os filhos dela abraçando, queria matar ela com tiro. Com tiro. E mesmo assim a gente continuou lutando. Mesmo continuamos aqui em pé, viva, e ainda continuar brigando. Por que, que o não indígena não tira uma hora? Se nós tiramos a nossa vida toda brigando para defender, para os não indígenas também, por que, que o não indígena faz 1 minuto para tirar um pouco também para nos salvar? Então, é um pensamento assim muito, eu nem sei como falar, assim, muito de preconceito, né? Muitos não indígenas têm muito preconceito. Eu não gosto de indígena, eu não gosto dos índios. Mas se ele for ver a história dele, quem sabe o tataravô dele foi indígena. Quem sabe quantas mulheres foram estrupadas, matadas, violentadas, que isso não foi registrado. Eu quero que meus filhos saibam que os meus netos, meus tataranetos, sabem quem foi eu, quem foi a Alessandra. Eu quero também deixar uma história aqui. Eu não quero deixar uma história só de tomar banho, não só de trabalhar, de ganhar, não. Eu quero deixar uma história de dizer a minha avó, minha tataravó, me ensinou, ela tem uma história, lutou, foi contra vários projetos de lei para nós estar aqui, para nós ter terra, para nós continuar aqui. Então, a minha avó teve uma história. E é bom Eu que saiba, escrevo essa história. e é bom que saiba, né, Alessandra, que a sua história é que você ganhou um prêmio internacional, o prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos nos Estados Unidos. Ou seja, você é reconhecida internacionalmente e talvez não seja tão reconhecida aqui nacionalmente, né? E também ganhei esse ano do Goldman, né? Maior prêmio no mundo. Foi do Goldman lá dos Estados Unidos também. Porque a gente foi, organizamos e tiramos a mineração. Tudo é possível, gente. Bandido quiser entrar, que não é só terra, só acha que compra com pessoas dentro, a gente tem que estar lutando mesmo, porque não é fácil. As ameaças, perseguição. E eu sempre falei que a minha luta não é para ganhar prêmio, não, mas sim para o reconhecimento do meu povo, da minha terra, e dizer, eles precisam de terra, meu povo precisa de terra, precisa da demarcação e que tire os invasores dentro do território. Meu povo precisa, não é apenas só a Alessandra, é o povo, né? É o conhecimento do povo. Mas sempre eu falo, eu vou estar sempre lutando com o meu povo. Sempre, qualquer empresa, qualquer pessoa que quiser entrar dentro do território, vai ter que passar por cima de nós, porque a gente não vai deixar. A Qual é a gente sua, vai qual é lutar a sua, sim. qual é a sua perspectiva nessa luta você acha que a votação do STF vai dar um ponto final a essa questão do marco temporal? Qual é a expectativa que vocês têm agora? O que eu observo, Cecília, é que eles trabalham só 2 dias. Como é que o ministro trabalha só 2 dias para decidir uma coisa? Começa 2 horas, termina 6 horas, parou, né? Parou já, deixa para outros dias. E a gente que mora tão longe, os povos que moram tão longe, que não tem recurso para chegar em Brasília. Eles a gente tem que acampar, a gente tem que estar procurando os amigos que querem ajudar a gente tem que fazer vaquinha para conseguir chegar até em Brasília. Decidir a nossa terra e a gente desesperado, os caciques desesperados para chegar lá. E chegar lá, o STF só fala, palavra técnica, muitas vezes a gente não entende, e aí fala, visto. Dá uma raiva, porque parece que a gente não tem o que fazer. A gente parece que não estuda, a gente não trabalha dentro do território, a gente não faz roça, né? Os caciques não sustentam sua família. Parece como a gente não tivesse nada para fazer. E a gente tem tanto trabalho dentro do território, porque a caça não está amarrada, o peixe também não está amarrado. Nós temos que sair do território para chegar em Brasília, e lá o STF, os ministros trabalham só 2 vezes por dia, e ainda faz visto, e a gente tem que voltar e esperar, sabe quando?
remarcar. E quando marca a data, é em cima da hora, como aconteceu agora. Uhum, uhum, uhum. Mas eu acho que a nossa força, a força de vocês e a força de quem está com vocês, há de fazer o STF dizer não ao marco temporário, porque é isso que a gente espera, é isso que quem está do lado de vocês torce e espera. E se por acaso o marco não for destruído como ele deve ser, nós estamos com vocês. E a gente vai para as ruas e vai convocar a mobilização do povo brasileiro, porque aí a gente tem que se unir enquanto povo brasileiro. E somos todos povo brasileiro, somos todos parte de um país, né? E a gente tem que defender o nosso país. Eu te agradeço muito, Alessandra. Eu acho que a sua fala é muito esclarecedora, como eu disse antes, é muito esclarecedora mesmo. Assim, é impressionante a clareza como você expôs o problema. E quanto mais eu converso, quanto mais a gente aprende, quanto mais informação, como você mesmo disse, a gente consegue passar, eu acho que mais a gente vai conscientizando as pessoas para o não ao marco temporal. Essa luta é nossa. Muito obrigada. Obrigado você, obrigado pelo convite, né? Dizer que a população tem que estar todo mundo junto, né? Todo mundo junto, porque a cobra grande vai querer nos matar. Não só a gente dentro, né? A cidade toda também está no meio desse, né? Para que quilombolas, né? Os pescadores, os extrativistas também vão sofrer. Aqui a gente já está sofrendo, né, no Sul Maravilha, aqui que eles chamam de Sul Maravilha, está um horror, né, porque a gente viveu um grande período de seca, né, no sul do país, os agricultores sentiram bastante, de repente a gente teve um calor extremo aqui no Sudeste, e agora a gente está no inverno atípico também, ou seja, temperaturas completamente descompassadas e o que atinge toda a população, a sua saúde, né? É muito difícil. As pessoas têm que entender, têm que entender rápido, né? E a vida do planeta está nas nossas mãos, né? Então, tá bom. Obrigada. Geração 68, sempre na luta. Curtam, comentem, compartilhem e vamos à luta. Não ao marco temporal. Não ao marco temporal. Não há marco temporal. Tchau.